3, 2, 1. Muito boa tarde, traders de todo o Brasil e exteriores. Estamos começando mais um Caminhando com o Ferrão. Hoje é dia 19 de agosto de 2025, Dia Mundial da Libertação Humana, mais conhecido como Dia Nacional da Libertação dos Vendedores de Bova 11. Os humilhados serão exaltados. Pois é. No vídeo anterior eu falei aqui sobre os riscos do setor financeiro. O setor financeiro é o coração de Bova 11 e vinha subindo forte, os bancos ali subindo 35, 40, 45% no ano, mas isso não é justificado, né? Não pelos resultados deles, porque eles vivem hoje em berço esplêndido, mas pela situação política e geopolítica. O que nós temos? Nós temos aqui uma briga, uma disputa política entre Estados Unidos e Brasil. E o Brasil, com a sua empáfia, querendo encarar os Estados Unidos. Pois é. A situação começou a encrespar. Por quê? Primeiro veio a aplicação, ou a entrada do ministro Alexandre de Moraes na lista da Lei Magnitsky. Pois é, ele entrou nessa lei, mas não vai pegar, porque daí ele tem Bitcoin e tal. Os Estados Unidos não vão fazer nada, mas os Estados Unidos vai asfixiando aos poucos. Que nem a cobra aquela. Vai asfixiando aos poucos, solta um pouquinho, asfixia de novo. E agora os Estados Unidos estavam mais preocupados em ir lá dialogar com a Rússia, com a Ucrânia. Bom, isso virou osso de minhoca, ou seja, não deu em nada, né? Até porque o Zelensky não tem intenção de acabar com a guerra, porque hoje, né? Hoje a Ucrânia, o presidente da Ucrânia virou um popstar desde o início da guerra. Então hoje ele vai lá, faz aquele discurso, a Ucrânia pede dinheiro para todo mundo, ganha dinheiro de todos os países europeus, dos Estados Unidos, de todo mundo ele vai pedindo dinheiro. No momento que acabar a guerra, a Ucrânia vai virar um país pobre e não vai ser ajudado mais por ninguém. Daí acabou. Não é, por isso que não é interessante para ele. Enquanto ele está lá em hotéis 5 estrelas, conversando com chanceleres, tudo com presidentes dos países, né, passeando pela Europa no seu avião particular, quem está guerreando lá é o povo coitado que está morrendo, está passando fome. Então, infelizmente, é uma verdade, é uma máxima aquela que os jovens lutam e morrem pelas guerras que os velhos fazem. E fazem no ar-condicionado. Pois bem, então, senhores, nós voltemos para cá, para a situação dos bancos. Ontem, o ministro comunista do STF, comunista dito pelo próprio Lula em dezembro no final de 2023, início de 2024, eu coloquei shorts aqui no YouTube, né, com o discurso do Lula, esse trecho. Ele deu uma decisão, tá? Utilizou um processo que não tinha nada a ver com essa situação, né, de bancos, de Magnitsky, que envolvia indenizações com relação aos desastres de Mariana e Brumadinho, ocasionados pela Vale, né, que matou centenas de pessoas, e veio afirmar aquela bandeira hoje do governo atual, que é a da soberania, e disse uma coisa que está já na lei de introdução ao Código Civil, que as leis estrangeiras não são auto-aplicáveis no Brasil, então elas teriam que passar pelo crivo nacional para terem aplicabilidade aqui. Mas ele foi adiante. E por que ele pegou esse gancho? Porque ele comunicou, né, todos os bancos, todo o setor, Banco Central, todo o setor financeiro, de que qualquer decisão administrativa com relação a uma eventual punição da Lei Magnitsky tem que ser antes comunicada ao STF. Ou seja, se os Estados Unidos determinam que qualquer tipo de contrato, cartão, conta
do Alexandre de Moraes, que está hoje na lista, outros ministros podem entrar na lista da Lei Magnitsky, seja cancelado, o banco não pode fazer de ofício. Ele tem que primeiro comunicar ao STF. E o ministro Flávio Dino diz que essa lei vale não só em relação ao processo, mas em relação a todos. Tem eficácia erga omnes, que é contra todos. Pois é, e em casos similares. Então ele estendeu isso justamente para se tornar prevento, né, de todos os casos relacionados à Lei Magnitsky que possam afetar figuras do governo ou os próprios ministros do STF. Então o que é estar prevento? Qualquer decisão nesse assunto tem que passar por ele. Então ele está lá, ele foi colocado, ele foi indicado pelo governo atual, então ele está lá para trabalhar para a filosofia do atual governo, até porque ele era do governo. E daí nós temos um rolo, que é a sinuca de bico. Qual é a sinuca de bico? Pois bem, os bancos se veem obrigados, em tese, a cumprir uma determinação vinda de fora, em razão da lei americana. Mas, segundo o nosso ordenamento jurídico, ele não pode fazer isso. E agora, o que fazer? Bom, 3 bancos já foram sancionados pelos Estados Unidos por descumprir as determinações da lei Magnitsky. Um foi o banco francês BNP Paribas, que tomou uma multa de 8,9 bilhões de dólares. Um banco chinês, né, foi banido do SWIFT, que é o sistema internacional de negociação, que acaba tornando o banco um moribundo, né, vira um zumbi, porque ele não pode participar das relações internacionais. E o outro foi um banco russo que foi a menor pena, 100 milhões de dólares. E por isso, nosso BOVA11 perdeu o 132,20 e já está lá na casa do 131. Para tomar mais um tapa aí na MM200, que é 127,30, por aí, olha, não demora muito. Então, eu acho que o nosso setor financeiro, que é o coração da Bolsa, pode voltar perfeitamente tudo que subiu no ano. E daí, senhores, a nossa mínima do ano foi um pouquinho abaixo de 116, deve ter sido uns 115,70, para voltarmos para os nossos queridos e estimados 106,40. Não demoraria muito tempo. Será que vai ser em agosto? Será que vai ser em setembro? Vocês se lembram que de agosto do ano passado até o segundo pregão de janeiro deste ano, BOVA11 saiu do 133,78 para o 115,70. Vamos arredondar para o 116. Por que agora não pode acontecer isso? Mas a gente vai começar a pernada de baixo, não do 133,78, mas do 131. Então, quem sabe, novamente, nós vejamos BOVA11 a 106,40. Bom, vamos esperar que essa guerra comercial escale, porque não é uma questão econômica, mas sim é um embargo político aplicado pelos Estados Unidos. E quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal, curtam já está olhando, já curta esse vídeo. Quem quiser participar do meu grupo no Telegram, me chama no Telegram, @caminhandocomferrão, né? Porque quanto mais margem a gente tem, mais trades a gente faz. E já estamos de olho em algumas novas ações que estavam fora do radar. Mas BOVA11 vindo ali para casa do 116, já dá para a gente arriscar, aumentar o risco da carteira. Tá bom? Um abraço a todos. Este foi mais um Caminhando com o Ferrão. E fiquem espertos que essa sinuca de bico não terminou por agora. Ela deve ter os seus desdobramentos, até porque a Embaixada Americana já se manifestou e em breve o governo americano deve se manifestar. E quando ele fizer isso, o bicho vai pegar. Beijo a todos. Até.